Psicologia do Rio Grande do Sul. E a nossa primeira atividade, então, científica desse ano, a gente vai fazer o lançamento da obra Interfaces, as Ciências Sociais e os Textos de Sigmund Freud. Né? Essa obra foi organizada, então, pelo professor Fábio Dalmolin e toda a equipe do Lexpart, da FURG, né? Gostaria também de agradecer a presença da professora Marta Dagor, que está aqui conosco, da nossa presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Luciana Lara. Eu gostaria também de agradecer a presença da nossa vice-presidente, a Lísia da Luz Refosco, que eu acredito que esteja aqui conosco também, né? E para dar início, então, a essa nossa primeira atividade científica do ano, eu gostaria de chamar a nossa colega e sócia para coordenar a mesa, a Laura Benites, né? Que também tem uma participação nessa obra aí. Laura, eu vou te passar a palavra e gostaria que tu pudesse se apresentar também. Tá bom, Laura? Obrigada. Obrigada, Raquel. Em primeiro lugar, agradecer ao Núcleo de São Leopoldo e a Raquel por aceitar a proposta de fazer o lançamento, primeiro lançamento do livro Interfaces, dentro desse espaço. E agradecer ao Fábio por estar conosco e à professora Marta. Agradecer também a presença da Luciana Lara, nossa presidente da sociedade, a Lísia Refosco, e também a Renata Fedrizi, que está aqui. E agradecer a Denise, que está nos auxiliando aí com as tecnologias. Bem, eu vou apresentar a pessoa que fomentou a produção desse livro, que é o Fábio Dalmolin, e apresento a Marta também em seguida. Meu nome é Laura Benites, eu estou mestranda nesse momento no PPG de Psicanálise, Clínica e Cultura na URGS, e tenho um capítulo aqui nesse livro. Esse livro que foi fomentado pelo Fábio, que coordena o Lexpart, é professor na FURG. Eu gostaria, Fábio, que tu nos diga algo sobre o teu lugar como professor, teu lugar nesse grupo de pesquisa, que é um grupo muito interessante, que eu tive a felicidade de fazer parte dele ativamente durante um bom tempo, e da onde, então, entrei no livro. Tu poderia apresentar para nós o Lexpart, Fábio? Fábio, dá um Claro, momento. Laura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito à sociedade, à Laura, Martinha, né, a todas as pessoas que estão aqui pela estreia desse livro, digamos assim, em grande estilo, né, com um bom público. Dessa maneira como o curso foi feito, inclusive, né, de uma maneira virtual, de uma maneira onde as distâncias são reduzidas, né, e é possível que a gente possa fazer esse debate, assim, né. A Laura foi muito generosa, né, desde a participação dela né, nas nossas atividades, nos nossos cursos e também no projeto. Foi um projeto bastante intenso, bastante ambicioso, né, também no livro, né, e ela ainda trouxe a Marta, né, para participar. A Marta, que foi minha professora no curso de psicologia da URGS, né, e eu fico muito feliz que ela esteja conosco, tanto no livro quanto no evento de hoje. Né? Tem muita gente aí conhecida, assim, né? Tem alguns autores e autoras do livro já aqui. E, bom, o nosso laboratório, né? Laboratório de Lexpart, né? Agora eu mudei o nome dele, ainda não, a burocracia ainda não se fez, né? Mas eu acrescentei uma palavra, né? Ele se chamava Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise e Arte.
e agora ele se chama Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise Política e Arte, né? Porque esse curso fez com que, né, uma parte da minha vida acadêmica se integrasse com a outra, né? Porque eu sou psicólogo, tenho mestrado em Psicologia Social na URGS, fui orientado pela Tânia Galli, fiz doutorado em Sociologia, né? Então, eu entro na Universidade Federal no ano de 2010, né? E na época eu não trabalhava com psicanálise. Eu fiz a minha formação na URGS nos anos 90, então eu tive uma base muito sólida de psicanálise, mas naquela época eu estava vivenciando outras coisas, e a partir da minha entrada na FURG em 2010 dei início, né, a estudos e pesquisas, atendimentos clínicos, supervisão, análise pessoal e tudo mais, né? E a partir daí se fundou esse laboratório, né, no ano de 2013. É muito significativo que o laboratório tenha sido fundado no ano de 2013, que foi o ano onde tudo começou, assim, que nos leva à situação brasileira, né, dos dias de hoje. Então, inicialmente era um laboratório para trabalhar cinema, né? Eu sempre gostei muito de cinema. Então, eu comecei com um pequeno grupo de bolsistas, onde nós analisávamos e discutíamos filmes, né? Especialmente filmes alternativos, filmes B, filmes de ultraviolência. Nós temos um trabalho publicado, inclusive, sobre o filme mais violento de todos os tempos. A partir daí, eu me juntei com uma colega, com o professor Fernando Hartmann, né, que entrou junto comigo na universidade, né? Nós dois somos da APOA hoje, né? E uma colega que é psicanalista e poeta, que é a Daniela Delias de Souza, que é professora da FURG também, né? Então, nós efetivamos, assim, né, o laboratório institucionalmente, né? E a partir daí a gente começou a organizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, em psicanálise, especialmente com as questões da arte, né? E nós tivemos a ideia de fazer o primeiro projeto de um curso de extensão, né, chamado que a gente estudou todos os textos freudianos relativos à arte, né? E a partir daí nós começamos a organizar cursos de extensão, né? Na época eu estava em Rio Grande, né? Na FURG de Rio Grande. Então era tudo presencial, né? Então teve Cinema, Desejo e Olhar com Stanley Kubrick, Psicanálise, Palavra e Poética, as origens da psicanálise nas obras, no Hamlet e no Édipo, né? Eram todos projetos de extensão universitária mesclados a disciplinas optativas. Então, a gente oferecia a disciplina optativa e aí oferecia o curso de extensão junto. Daí as pessoas, podia vir gente de fora, né? Gente de outros cursos, e também alunos matriculados, né, do curso de psicologia. Então, as práticas foram assim sempre. E aí aconteceu, né, gente, uma série de eventos que também desencadearam em muitos temas que aparecem nesse livro, né? Que é o advento do ano de 2018, que foi um ano terrível para todos nós, né? Um ano de muita violência, um ano de muita tensão, de muito estresse, né? Que culminou na eleição, né? Daquele cujo nome eu não vou pronunciar aqui, né? E logo em seguida veio a pandemia, né? Logo em seguida veio a pandemia. A gente seguiu com cursos de extensão presenciais, amplificando os temas, né? Inclusive, em 2018 eu organizei um curso chamado Corpo, Ética e Clínica, os sujeitos sacrificáveis na era da necropolítica. Então, quando vinha a onda fascista, eu resolvi, não, eu vou enfrentar a onda fascista. Então, eu fiz um curso de extensão onde a gente estudava racismo, transexualidades, transgêneros, feminismo, né? Todas essas temáticas assim que esses caras adoram, né? Esses caras adoram implicar. Passei por um problema, um perrengue, né? Fui atacado pelo gabinete do ódio, tive que deletar todos os meus perfis de rede social, tive que me esconder por um tempo, né? Eu sofri ameaça de morte, etc, né? E se vocês pesquisarem meu nome no Google, por exemplo, vocês não vão me achar, né? Vão achar um Fábio Dalmolin, que é ortopedista, coitado. Ele talvez tenha apanhado mais do que eu, né? Então eu experimentei essa onda fascista de frente, assim, né? E aí veio a pandemia, né? E quer dizer, o que nos levou a construir esse projeto aqui, né? E essa capa desse livro, enfim, né? Quem aqui é da minha idade, um pouco mais velho que eu, assim, imaginava, né, um mundo de 2020
onde uma pandemia mundial ocasionaria milhões de mortos, né? E o Brasil estaria sob domínio de um regime fascista, né? Num regime onde as pessoas vivem um tipo de psicose algorítmica, né? Onde há pessoas no Brasil mesmo que vivem uma realidade paralela, a gente está vendo isso agora. Inclusive, o tema do meu texto do livro é esse, né? E é um tema da minha pesquisa atual, né? E a gente ficou um semestre da universidade sem fazer nada, né? Paralisou, né? E a gente ficou meio em pânico, bom, porque o governo cortando verba, o governo nos atacando, né? Daqui a pouco vem pandemia, daí como é que a gente vai fazer, né? Daí tem o tal do semestre virtual, né? Então, o que que eu fiz, né? Timidamente comecei a organizar os cursos do LexPart de maneira virtual, né? O primeiro foi sobre o seminário 7 do Lacan, né? Que não deu certo, né? Não funcionou, porque eu também não tinha experiência de fazer essas coisas e tal, né? E aí, quando o semestre começou a girar, né, eu comecei a dar aula, eu comecei de novo a oferecer os cursos, e eu fiz uma parceria com uma universidade, que é a Uninove, que é a Universidade de São Paulo. Eles têm ligas lá, né? Então, eles têm uma liga de psicanálise e psicopatologia. E a partir daí a gente começou a organizar cursos e eles ajudavam a divulgar, né? E aí a coisa explodiu, né? A gente começou a organizar cursos de extensão todo semestre. É público, gratuito, inclusive isso, né, Laura? Um evento, eu, a Laura, a Marta, né? A gente está aqui representando a universidade pública. Então, que na verdade o que eu estou fazendo aqui é dar um retorno para vocês, sociedade de psicologia e sociedade em geral, né? De um trabalho que é financiado por vocês também, né? É financiado com dinheiro público. Ainda que, na verdade, não tenha nenhum dinheiro, né, Laura? Inclusive, a gente teve que fazer uma vaquinha para fazer a revisão ortográfica do livro e tal. O livro é virtual, ele é gratuito, né? Ele nem pode ser impresso, descobri essa semana que ele nem é até proibido imprimir ele. E aí surgiram vários cursos, né? E aí uma colega minha, a Laura Facioli, que é socióloga, era socióloga da FURG, agora ela está na Federal do Paraná, e como eu também tenho formação em sociologia, né? Eu saí de Rio Grande, né, gente? Hoje eu trabalho num campus em Santo Antônio da Patrulha, não sou professor de psicologia, e o LexPart hoje ele é um laboratório virtual, né? Ele tá em todos os lugares e não está em nenhum ao mesmo tempo, né? Onde tiver uma pessoa que leve o nosso nome, o LexPart existe, né? E a gente tem mais ou menos 60, 80 pessoas vinculadas ao laboratório, né? Que entram nos cursos de extensão e vão ficando. São todas atividades gratuitas, intensas, né? Certificado de 120 horas de curso de extensão, né? E aí surgiu a ideia, olha só, a Lara chegou assim e disse, olha, quem sabe a gente faz um curso... Não, ela assim, olha, por que será que eles chamam tanto psicanalista para falar sobre questões sociais hoje? Né? Christian Dunker, Maria Rita Kell, né? O Vladimir Safatli, né? Enfim, as pessoas estão lá falando sobre sociedade e tal, né? Daí, Lara, quem sabe a gente faz um grupo de estudos aí para... Né? Ela estava a fim de estudar psicanálise e tal, e a gente criou esse projeto. E foi muito interessante porque ele teve uma aderência imensa, assim, né? Ele foi divulgado e aí veio muita gente. E como extensão, né, veio gente de todas as áreas, da antropologia, da filosofia, da sociologia, da história, né? Tem o caso da Vitória Fábia, né, que era uma menina lá, que é uma menina lá do Mato Grosso, né, que ela era secundarista, o pai dela viu divulgar, ela queria fazer psicologia, ela entrou no curso, ela fez todo o curso. Imagina, gente, a gente leu todos os chamados textos sociológicos de Freud, né? Tá tudo lá no YouTube, no nosso canal, né? Cada encontro, não tá nada editado, ou seja, tá, né? E a gente leu todos os textos, às vezes 2 ou 3 encontros de 2 horas e meia, onde a gente debulhava os textos, cada dia um apresentava. Foi muito legal, né? Foi o Marcelo, um antropólogo, que apresentou o Totem e Tabu, né? Então a gente foi indo. E a Vitória Fábia seguiu firme, leu todos os textos e tal, né? No final, na hora do livro, ela ficou com medo de entregar o texto, né? E aí eu incentivei ela, eu até dei o nome, né? O nome dela é Vitória, né? Qual é o nome que eu dou para o meu texto? Ela diz a Vitória de Freud, né? O nome dela é Vitória, essa Vitória de Freud. Então nós passamos um semestre de fevereiro até maio, junho, né?
E o resultado foi muito bom, né? Os debates foram muito bons, foram muito intensos, foi um trabalhão, porque hoje em dia é muito difícil fazer isso, né? A gente ter essa coisa aprofundada, assim, né? Virtual sempre transmitindo pelo canal, né? E aí, assim, ele também era junto com disciplina optativa do curso de psicologia da FURG, porque eu pude dar aula em Rio Grande, porque era tudo online, né? Então, eu convoquei as pessoas a escreverem para poder ganhar o certificado, para poder ganharem, né, que eu não fazia chamada, né? E aí surgiram os textos, né? Então foram textos muito intensos, são 20 textos, no total são 20 textos, né, de todos os temas. A ideia que é muito importante, né, gente, foi feita digamos assim, uma escuta, um acolhimento muito democrático, né? Então os textos são livres, o que foi feito foi uma revisão e tal de normas e tal, mas os textos são livres, né? Todo mundo pode entregar seu texto, né? A Vitória Fábia, por exemplo, secundarista, cheia de medos, não, é o teu texto, tá, eu não sei nada, né? Tudo bem, quem é que sabe, né? Então, a gente tem textos de vários desses autores aí, desde estudantes de psicologia, pessoas com doutorado, pessoas da antropologia, tem textos sobre tudo, né? Então, a gente concorreu a um edital da FURG de livros virtuais, né? E resolvemos fazer isso, essa empreitada, né? Que é uma questão muito boa, é um modelo de universidade que eu frequentei nos anos 90 na URGS, né, que é uma universidade meio anarquista, né, uma universidade livre, uma universidade com compromisso social, ele tem reflexões muito profundas sobre várias questões sociais, assim, né, e agora a gente está, né, ele saiu em 2022, né, ele demorou até pouco tempo, demorou 1 ano para ser gestado, né, por exemplo, o meu primeiro livro demorou 3 anos, né, e ele está aí, ele está disponível na biblioteca da FURG, na biblioteca virtual da FURG, está disponível na Amazon, né, estranha aquela versão da Amazon, mas tudo bem, né. E o laboratório, ele continua, nós oferecemos uma média de 2 cursos de extensão todo semestre. Nesse semestre, a gente tem, na sexta-feira, sobre o seminário 6 do Lacan, Desejo de Sua Interpretação, e nas segundas-feiras, a segunda edição do que é onde eu conheci a Laura, eu acho. Não, eu conheci a Laura no grupo do Caon, né? Mas é onde a Laura começou a frequentar, que é Autodefesa, uma filosofia da violência, né, que é um livro, uma coisa inovadora, assim, de uma autora Foucaultiana feminista Foucaultiana chamada Elsa Dorlan, onde ela faz uma genealogia do conceito de autodefesa. Então, ela faz uma genealogia da história das artes marciais, da história da guerra e tal. Segunda-feira, agora o debate vai ser sobre o jiu-jitsu das sufragistas, né? Vai ser muito divertido. Né? E tudo é transmitido pelo canal do Lexpart, né? Então é tudo público, gratuito, inclusive vocês podem entrar lá. Então eu mudei o meu modo de ser professor, né? Agora é tudo assíncrono. Então, por exemplo, qualquer uma de vocês aqui pode acessar a playlist. Esse curso aqui ele teve 2 sequências, né? Teve mais 2 temporadas, né? Então a temporada 2 foi Textos Contemporâneos, onde nós lemos Franz Fanon e tal, e Grada Quilomba, Paul Preciado, Zizek, né? E uma terceira temporada a gente leu todo o livro do Patologias do Social, né? Do Dunker, Safatli, Nelson. Então tá tudo lá, né? Tá tudo lá no laboratório, vocês podem assistir. E, eventualmente, se alguém se dispor a assistir algum curso lá na Via Online, pode me apresentar um trabalho e ganhar certificado, né? Então, eu tenho feito essa possibilidade das pessoas que trabalham, né, das pessoas que têm aula no horário, né, todos os nossos cursos são assim, eles podem ser assíncronos, né, tu pode assistir lá no YouTube, entrar no grupo de WhatsApp ou entregar trabalho provando que tu assistiu o curso e aí tu ganha certificado. Né? Então, acho que é importante isso, né, e nós damos uma formação muito aprofundada, né, Laura? O curso que nós fizemos agora, esse que originou o livro, né? Eu duvido que em algum lugar, em algum curso de psicologia, alguém tenha feito isso, em um semestre, ter lido todos esses textos, né? E debatido eles durante 2h30 toda semana. Né? Assim como a gente tem um outro que é Morfonautas, onde nós lemos toda a interpretação dos sonhos, as 800 e tantas páginas da interpretação dos sonhos, na tela, né? Não foi assim, quem lê o texto? É na tela. Né? Junto com um sarau de leitura de sonhos de um outro projeto nosso que se chama Morfonautas.
né? Então, é isso que eu gostaria de enfatizar, né? É a universidade pública oferecendo uma formação gratuita não, né, gente? Financiada pelo poder público, né? Para o público em geral, né? Então, eu acho muito bom que na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul a gente esteja fazendo essa divulgação aqui, né? Porque é uma possibilidade de a gente fazer uma parceria, né? Uma possibilidade de divulgar esse trabalho que não é meu, né? Não é da Laura, não é da Marta, não é da Márcia, não é de ninguém, né? É da universidade pública, né? E agora a gente tem uma possibilidade assim de sair né? De sair das cordas, né? A gente estava nas cordas durante 4 anos, agora a gente está podendo um pouco sair das cordas. Eu acho que era isso, Laura. Não sei se eu falei demais, se faltou alguma coisa, né? Não, tá ótimo. Eu estava mesmo comentando com a Raquel, né, da minha entrada no Lexpart, estudando um texto que tinha a ver com artes marciais, né? E ficamos conversando sobre isso, né? Eu estava dizendo para ela que tu és graduado dentro das artes marciais, não é, Fábio? Sim, eu sou Não sei se é professor, eu graduado pratico que a arte gente chama, marcial. né? Eu sou formado e sou professor também, né? Inclusive, o Autodefesa vai ter agora oficinas presenciais, né? Onde a gente vai fazer atividades corporais e tudo mais. Se vocês Tu quiserem és aprender mestre, é arte isso? marcial, professor, né? Segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, na Redenção, eu dou aula de graça para mulheres, né? De autodefesa, De Kung Fu, de Kung também é Fu. autodefesa. Então, tu não és faixa preta? Não tem faixa. Não tem Isso é uma faixa. longa Já história, passou né? das Isso é uma longa faixas. história. Essa história das faixas é uma longa história, né? Mas Então, não tem faixa. Tem uma tá história bem. nojenta de como que a faixa foi inventada, mas eu não vou contar agora. Então, essa tu deixa de ladinho por hora. Então, e depois acompanhei junto a leitura sobre Ofélia, né? O filme, né? E o Totem e Tabu, né? Que depois veio o Abrão veio e apresentou o Moisés e o monoteísmo no o próximo grupo, não foi? Não, foi o encerramento desse projeto, foi com o Abrão. Do Totem Tabu? Não, foi... Não, do projeto todo, né? Não, o projeto inteiro, assim, os textos são esses: a moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna, considerações atuais sobre a guerra e a morte, Totem e Tabu, que foi apresentado pelo Marcelo Alves Lima, que é antropólogo, doutor em Isso, antropologia no Rio de Janeiro, que foi muito legal. Se vocês olharem lá na playlist, assim, acho que foi a melhor apresentação de todas, na minha opinião, né? Teve Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Cultura e O Homem Moisés, a Religião Monteísta, aí com a participação do Slavutsky. E a Psicologia das Massas teve a participação do Fernando Hartmann, né, que não conseguiu entregar o texto para o livro e tal, né, mas tem um texto do Abraão Slavutsky no livro também. no livro também. A gente tem São que chamar as 300 pessoas páginas, famosas, tipo a né, Fábio? Marta e o Abraão Slavutsky, para ver se o livro vende alguma coisa, mesmo que ele seja de graça. Muito bem. Então, eu acho que vamos passar então a palavra para a Marta e depois a gente abre para perguntas. Pode ser assim? Então, a Marta Regina de Leão da Gor, professora da URGS, no curso de psicologia, no pós de psicanálise e no pós de psico também, de psico institucional, né, Marta? Gostaria que tu te apresentasse. Boa noite, pessoal. Então, um prazer estar aqui com o Fábio Dalmolin, que nos colocou em um panorama de atividades, né, desde 2010, né, muito legal. Acompanhei bastante a tua trajetória. Parabenizo pelo livro, pela alta qualidade e também por conseguir reunir as pessoas, né, e convidar as pessoas a produzir um texto no final do evento, do curso que vocês fizeram. Muito boa a qualidade dos capítulos. Eu vou aqui
Então, aproveitar para poder falar um pouco sobre os capítulos para incentivar a leitura, né? Acho que quem quiser ler esse livro vai ter uma experiência muito gratificante de um contato com a obra do Freud e com autores contemporâneos que estão discutindo e questionando Freud. Para começar, então, aqui nós temos hoje um grupo, né, de 30 participantes, né, acho que a maioria mulheres, e os organizadores do livro conseguiram manter uma quase paridade, né, porque agora tudo tem que ter paridade, né, Fábio? Então, nós temos, eu fiz a conta, são 20 capítulos, alguns capítulos são escritos em coautoria, como o capítulo que a Laura escreveu, eu fui coautora. Então, ao todo dos 20 capítulos, vai dar 24 autores. Desses 24 autores, 10 mulheres e 14 homens. Então, está quase ali, né? Então, eu tenho 2 textos, Marta. E tu tem 2 textos, Aliás, eu tenho 3 textos. Na verdade, eu tenho que Então, tirar... mais ou menos da paridade. Da paridade, exatamente isso. Desculpa, realmente eu tinha que tirar o teu nome que aparece no prefácio, lá na apresentação do livro, 2 capítulos. Então, fica 13-10. Mas aí, sobre essa questão também, o surpreendente é que as pessoas têm níveis de escolaridade, de formação diversos, tanto em áreas, como também alguns são estudantes de graduação e outros doutores. Então, dá uma diversidade, todo mundo escrevendo com muita qualidade, muita legibilidade, é excelente. Então, eu não li o texto da Vitória antes, agora que eu vou ler, né, que é essa referência que tu fizeste, né? Então, uma estudante, ela está entrando na psicologia. Ela entrou agora, é engraçado, ela queria entrar na Federal da Grande Dourados, né? E aí ela entrou, de fato, né? E imagina, ela já entra num curso de psicologia com um capítulo de livro publicado e o certificado da extensão da FURG, né? O nome dela é Vitória Fábia, Marta. Olha que interessante. Vitória Fábia, em latim, significa a vitória dos Fábios. Isso mesmo, muito bom. Então tu vê, até uma pessoa que era secundarista, vamos dizer, né, que tinha livro, participou do livro, né? Então, eu acho que isso já é uma grande conquista em termos de divulgação científica, né? Formação, ou seja, formação das pessoas que tiveram que se preparar para escrever durante o curso, né? E concluir o curso com um capítulo de um livro. Qualifica, né, o teu trabalho também como professor, de poder ter incentivado as pessoas a que elas seriam capazes, né, de escrever, que é um problema do Brasil, é essa maldição, né, que as pessoas têm dificuldade de escrever, né, de dominar a língua escrita, né? E a gente vê nas mensagens que as pessoas mandam áudio. Por que precisa mandar áudio? Por que não escreve? Então, isso é importante a gente considerar. Mas eu falei agora aqui dos autores, né, que são surpreendente a qualidade dos trabalhos para pessoas da graduação ou ainda antes da graduação. E eu destaquei alguns capítulos que eu li com mais atenção, né, em especial aqui, então, começando pelo capítulo da bateria de Helena. Eu li o título, A Bateria de Helena. Quando vocês escutam a palavra bateria, vocês pensam em quê? A bateria de panelas, né? A bateria instrumento, né? E o que é uma bateria de panelas? Né? Um conjunto de panelas suficiente para fazer, né, toda uma cozinha, né? Então, a bateria sempre tem essa ideia de que seja um conjunto suficiente, né? Então, essa ideia de que temos também uma bateria da nossa língua portuguesa, né? A bateria dos significantes da língua, né? Esse conjunto de significantes que permite que a gente escreva, fale, né? Então, essa bateria, esse jogo completo. Né? E tem a bateria do celular, né? Então, é essa a ideia. Então, fica aí para vocês o enigma. Qual dessas é a bateria de Helena? Então, genial o trabalho, né? Que trabalha com uma série de questões aí
dentro da nossa contemporaneidade sobre os atendimentos online, né? Super interessante. E sobre os efeitos de um desaparecimento do aparelho, o que se faz quando o aparelho é perdido, né? Então, dicas, o Dalmolin deu dicas de como resolver esse problema também. Então, o autor desse capítulo é o Fábio, tá muito bom. E depois ele tem mais adiante no livro, né? Então, como são 20 capítulos, ele tem esse outro capítulo que é sobre um filme e que ele deixou para o leitor descobrir o nome do filme. Tinha um puzzle, tinha um enigma no capítulo dele. Né? Porque em nenhum momento ele diz qual é o título do filme. Mas tá excelente ali toda a questão, acho que vem dessa trajetória que ele falou sobre a pesquisa sobre cinema, esse pessoal dinamarquês do Dogma, né? Que fizeram filmes, revolucionaram o cinema, e aí o Fábio vai especificando em que o grupo do Dogma revolucionou o cinema, né, na virada dos anos 90 para os anos 2000, né, então é super importante considerar. Você deve ter assistido acho que é Melancolia, né, o outro filme dele, bem atual também, desse mesmo autor. Eu não vou dizer o nome do autor, só cheguei lá para ver Ei, Marta, quem conhece o autor vai entender pelo título, né? O título é O Caos Reina e o livro termina. Né? O livro termina, é o último capítulo do livro. Eu abri e fechei o livro. Sim, exatamente. Não, o autor, quer dizer, o autor do filme, o cineasta O autor do filme. o autor do filme sobre o caos, e ele tem aquele filme também chamado Melancolia. E esse aqui, que o título vocês vão ter que descobrir, o título do filme. Começar a ler o capítulo, vocês vão lembrar que vocês devem ter assistido ou ouvido falar, né? Fazer uma pesquisa para descobrir. Então, é muito interessante esse trabalho aí porque esse filme lida com as questões do marido se tornar o terapeuta da esposa. Então, aí tem toda uma problemática que aí o Fábio trabalha, né, também, toda a relação da psicologia com a psiquiatria. A esposa tinha sido tratada por um psiquiatra com excesso de medicação, e ele, o marido é psicólogo, resolve, então, abandonar o hospital e o tratamento psiquiátrico, e ele mesmo vai tratar a esposa com os métodos de psicologia. E vocês veem, quando fala em psicologia, quando um autor europeu fala de psicologia e psicanálise é a mesma coisa. Então, nós sabemos a diferença, mas o autor, o cineasta, que são filmes de autor, né? Ele é o roteirista, ele é o diretor. Então, tem essa indiferenciação entre psicologia e psicanálise. Tudo é Freud. E isso é interessante, né? O Freud é esse autor que está sempre como uma referência, né? O autor mais citado, né, na área de ciências humanas internacionalmente. Aí, o capítulo 19, que é esse capítulo sobre esse filme, o Dogma, né, dinamarquês, sobre esse tratamento que o marido vai fazer com a esposa. Esse é o capítulo 19. Aí temos o capítulo 20. E o capítulo 20, gente, é fundamental e é atual, porque este livro não foi escrito depois de 8 de janeiro. Se tivesse sido escrito depois de 8 de janeiro, a gente podia dizer, tá, esse capítulo 20 tem a ver com 8 de janeiro. Então, leiam esse capítulo 20, que tem 2 autores, o Rudá e o Petri, né? O Petri aí da região do Vale dos Sinos, né? Excelente, porque eles vão fazer toda a leitura da história do fascismo, né? A partir de um trabalho de um grande filósofo da Escola de Frankfurt, chamado Theodor Adorno, que escreveu em 1945 sobre a personalidade autoritária. E os autores, indo além, né, eles vão citar um trabalho de um outro autor que, em 18, justamente aquilo que o Fábio estava comentando, né, em 18, que aconteceu nas eleições, né, que a gente se surpreendeu como é que tinha eleitorado para aquela situação, como é que eleitores votaram naquele candidato, que era uma pessoa completamente inexpressiva no Congresso durante muitos anos como deputado,
como é que essa pessoa conseguiu tantos votos? E aí as pessoas começaram a dizer, havia um fascista escondido no nosso vizinho e a gente não sabia. Essa expressão começou a aparecer, há um fascista escondido em cada um e a gente desconhece. E isso fica bem claro nesse capítulo, quando eles vão abordar, os autores vão abordar o texto do Adorno e depois o texto do Umberto Eco, esse autor que vai nos ensinar uma característica do fascismo, que o fascismo ele pega, eles vão usar a expressão puzzle, tipo enigma e quebra-cabeça ao mesmo tempo, né? A tradução do puzzle para o português, né? Então, Umberto Eco vai comentar sobre o fascismo, então, na mesma linha do Adorno, Umberto Eco, então, é outro autor que os dois autores vão citar, né? Esse capítulo, só para quem está com o livro aí na mão, Interfaces que não são moles, é o título, muito bonito esse título, Interfaces, porque toda a ideia do livro é as interfaces, né? E eles propõem interfaces que não são moles, né? E mole pode ter várias leituras, né? Algo que não é mole, é duro, dureza, né? Não é fácil. Né? E são esses anos 2018 que a gente teve até recentemente, né? E continuamos, 8 de janeiro mostrou algo que não é mole. Então, a leitura que Umberto Eco vai fazer do fascismo é bem interessante, que ele vai mostrar algo super atual. Eu vou citar aqui a mutabilidade, possibilidade de existências contraditórias presentes nas componentes eidéticas do fascismo. Ou seja, que o fascismo, como um quebra-cabeça, ele junta pedaços. O quebra-cabeça é isso, junta pedaços, né? Então, o fascismo ele pode juntar uma pessoa que é hipermoderna, que usa os últimos equipamentos tecnológicos para fazer fake news, e, ao mesmo tempo, ela é ultraconservadora. Né? Então, o fascismo pode estar reunindo essas várias, né? E a ideia dos jogos de linguagem, né? Que é essa questão de trabalhar com a linguagem. E aí tu vai juntando uma ideia aqui, uma ideia ali e monta um discurso. Né? Isso que nós vimos nesses grupos fascistas, como é que eles vão juntando. A última que eu me dei o trabalho de ouvir foi que disseram assim, usaram uma... Como é que o cara pode ser comunista e obeso? Porque o comunista tem que ser magro. Isso não tem nada a ver, né? Que era uma crítica a um dos ministros, tá? Que é obeso, e aí disseram que se ele é comunista, ele é contradição, não pode ser comunista. Então, ele é dizendo assim que o ministro, então, é fake. Porque para ser comunista autêntico, devia de ser magro. Então, vocês estão vendo aí que estão juntando pedaços de argumentos e fazendo um discurso. Além de usar o argumento, que em lógica se chama, treinamento que eles fizeram com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que já morreu, ele escreveu um livrinho de como usar técnicas de diálogo para vencer no diálogo. Como eu venço meu adversário no diálogo. E uma das técnicas básicas, que vem lá da antiguidade, se chama argumento ad hominem, em que a pessoa está falando uma coisa e o meu argumento vai ser pessoal. Ela está fazendo um discurso sobre o Brasil e eu digo assim, tá, mas e a tua roupa aqui? Olha só, isso aqui. Então, pega a pessoa no lado pessoal, né? Para quebrar com o discurso dela. E é isso que eles mais fazem, né? Então, aqui, esse capítulo escrito aqui pelo Petri, pelo Buda Hitch, Interfaces que não são moles, diz muito sobre o que foram as fake news, essa montagem, né? Com jogos de linguagem, e dizem desse treinamento que eles tiveram com o Olavo de Carvalho, escreveu aquele livrinho, Como Vencer Sem Ter Razão, né? que era... E isso, por sua vez, o Olavo tirou de um outro autor, né? E esse autor estava fazendo uma crítica, né? A um certo tipo de filosofia, mas o Olavo já fez esse exercício de virar do avesso, né?
e deu um treinamento para esse pessoal fazer o que estão fazendo hoje, e isso que Humberto Eco já tinha diagnosticado há muitos anos atrás. Então, isso é interessante a gente ver acontecer. Então, esses 2 capítulos, né? Já falei então dos 2 capítulos do Fábio, esse capítulo do Rudá e do Petri, e aí agora eu vou pegar alguns outros capítulos, um capítulo muito bom de um estudante graduando em psicologia da FURG, chamado Leonardo Ultramari. Esse capítulo é muito interessante, é a gramática do político e seu estatuto nas obras sociológicas de Sigmund Freud. É bem interessante que ele vai pegar essa questão do pai. Vocês veem que o Freud pega lá o Édipo, tem a questão do pai, Totem e Tabu, a questão do pai. Sempre o pai, depois é o líder na psicologia das massas, né? E ele vai introduzir uma leitura fundamentada, ele fez uma pesquisa de referências, mostrando que dá para se ler esses textos do Freud como textos políticos, né? Que o Totem e Tabu, por exemplo, se podia pensar quando os irmãos matam o pai, se organizam socialmente, a partir da proibição, a partir de então, a proibição do incesto, e a proibição de acumular as mulheres, etc., né? Que ninguém mais podia ocupar aquele lugar daquele pai primevo, né? Então, eles fazem essa leitura de que esse texto inaugura uma comunidade política. Então, que o Freud, por trás, né, estaria escrevendo textos políticos, mesmo que não explicitados. Então, eu achei bem interessante essa contribuição do texto do Leonardo Ultramari, que é o capítulo 4 do livro. Então, vale a pena, né, seguir por aí. E aí, depois, tem um capítulo que eu vou destacar, que é escrito por uma mulher, que é o capítulo da Isadora Garcia de Góes, uma mestranda em psicologia na URGS, né? Acho que o programa de psicologia. Nós temos no Instituto 3 programas de psicologia, o dela é só psicologia, né? E ela fez um trabalho muito bom, em que ela recupera a leitura que Freud fez de um historiador, talvez, o Le Bon. Quando a gente lê a Psicologia das Massas, a gente vê que Freud cita um autor chamado Le Bon. E esse Le Bon, ela vai mostrar que era um grande reacionário, quer dizer, que quem reage, essa palavrinha reacionário vem assim, no século XIX foi o século das revoluções, surgiu o movimento socialista, os trabalhadores começaram a se organizar, Internacional Socialista, todos esses movimentos que foram surgindo, né, inspirados na obra do Marx, no final do século XIX. Então, esse Le Bon era reacionário no sentido de que ele considerava esses movimentos como massas insanas, né? E, claro, porque essas massas, esses trabalhadores organizados, estavam reivindicando direitos, né, aos industriais, ao poder, né? Então, era um movimento de trabalhadores organizados, sindicalistas, era a organização de sindicatos, só que para o Le Bon eram massas ignaras. Então, vocês veem aí a palavra massa, quando a gente pensa no fascismo, como o Freud está comentando, Freud está falando dos fascistas como massas ignaras, né? Estão seguindo a um líder. E o que Le Bon se referia aos socialistas, aos trabalhadores socialistas. Então, a Isadora, no capítulo dela, que é o capítulo número 3, tá? Ela vai trazer a história de quem é o Le Bon. Então, o título do capítulo dela é Desaproximações entre Freud e o marxismo. E ela pergunta, afinal, é possível aproximar Freud e Marx? Então, ela vai mostrar que o Le Bon era contra o marxismo, né? E o Freud usa o Le Bon. Então, aí que está a distância entre Freud e Marx, porque o Freud está usando um autor que considera as massas como movimentos
sem o uso da razão, sem racionalidade. Então, enquanto que as pessoas, os trabalhadores estavam muito racionalmente se organizando em prol de um objetivo, de uma utopia, de uma sociedade igualitária. Eles não eram massas ignorantes, né? Eles eram organizados. Então, isso... E aí que fica a nossa pergunta sobre o 8 de janeiro. Né? Como é que uma pessoa pode defender o Brasil, usar a bandeira do Brasil para quebrar um símbolo brasileiro? Então, vocês veem essa questão do quebra-cabeça, das coisas fraturadas que se juntam, né? Eles juntam destruir um símbolo para salvar o país, o Brasil. Que história estranha, né? Então, é uma coisa da fratura do quebra-cabeça, né? Se mistura. E aí, eu não sei se alguém, eu não fiz a pesquisa para ver se alguém citou o Elias Canetti, se em algum momento vocês passaram pelo Elias Canetti, no curso. O Elias Canetti, ele escreveu um livro chamado Massa e Poder. Tem 2 capítulos sobre o Schreber, em que ele propõe uma outra leitura. Mas a história do Elias Canetti é interessante, porque ele nasceu na Bulgária, de judeus sefardita, que tinham morado inicialmente na Espanha. Então, essa diáspora judaica, que os judeus moraram na Espanha, daí foram perseguidos, foram para a Holanda, depois alguns foram parar na região ali da Bulgária, onde então a família do Elias Canetti está radicada. Né? Então, o Elias Canetti morou na Inglaterra, morou na Áustria, e ele chega na adolescência a Viena. Né? A família dele se muda para Viena quando ele é adolescente, e ele descobre que Freud é uma autoridade. Ele tem 18 anos e ele tem uma crise de nervos, né? Quebra tudo, né? Porque a mãe dele proibiu que ele fizesse um mochilão que ele ia fazer nas montanhas, né? Ele era órfão de pai, ele era o filho mais velho, né? E a mãe estava preocupada que ele estudasse, se formasse, tudo. E ele queria um tempo para passear nas férias, né? E ela não quer. No final, o médico é chamado, porque o guri teve uma crise, né, de nervos, é chamado um médico, um clínico geral, chega na casa, que são 3 filhos homens, eles são mais velhos, tem 18, os outros 2 são crianças, a mãe viúva, ele chega a ver a crise do rapaz, do Elias Canetti, e ele faz o quê? Ele dá um diagnóstico. Sabe qual é o diagnóstico? Que em 1922, 23, o médico deu para o caso, este é um complexo de Édipo. Um médico clínico geral dá um diagnóstico. Esse é o complexo de Édipo. Ele vê a situação familiar e vê isso aqui. Né? Bom, aí ele autoriza, porque por causa desse diagnóstico, ele autoriza a mãe que o menino jovem, adolescente, deve sair de casa por um tempo para justamente fazer seu passeio nas montanhas, é um mochilão que ele vai com um colega, e ele leva na mochila um livro e um caderno. Sabe qual é o livro? Psicologia das Massas. Por que ele leva esse livro? Porque ele quer fazer uma crítica. Ele não suporta Freud. Justamente por causa do Le Bon. Ele, antes de morar em Viena, ele morou na Alemanha, em Frankfurt, e ele assistiu a primeira passeata de trabalhadores que estavam fazendo uma passeata. Anos depois, em Viena, ele assiste outra passeata, que essa passeata vai dar origem a queimarem o tribunal, porque inocentaram os assassinos de trabalhadores. Um grupo de trabalhadores tinha feito uma greve, um movimento, e eles foram mortos. Certo? Aí houve um processo e um julgamento dos assassinos dos trabalhadores, né? E eles foram inocentados. E aí o grupo de trabalhadores que estava esperando o resultado no tribunal começa a fazer um movimento, e o jovem Elias está caminhando na rua nesse processo, ele vê, de novo, por acaso, ele encontra esse movimento e começa um incêndio, né? No tribunal, alguma coisa assim, há um incêndio. Isso. E as pessoas diziam os processos todos incendiados. Né? E, então, são movimentos de trabalhadores organizados, né? Não são massas, trabalhadores organizados. Então, ele tem essa sensibilidade, ele começou desde o período que ele morava em Frankfurt, que ele assistiu o primeiro movimento de passeata, que ele ficou surpreso, né? E
E o volume 2, então, ele escreveu 3 volumes da autobiografia dele, Memórias, né? Então, o volume 2 é Uma Luz em Meu Ouvido, que é quando ele sente que a passeata passa por ele, as pessoas, né? Ele dá o nome Uma Luz no Meu Ouvido. Então, todo o tempo ele está trabalhando com essa questão da massa em relação ao poder, da crítica que a massa tem ao poder. É esse jogo de forças, né? Então, ele tem uma outra visão desse processo em relação a Freud, né? Ele acha que o Freud tem uma visão equivocada. E aí, ele, durante toda a vida dele, ele planeja escrever o livro Massa e Poder. Foi a pesquisa de uma vida inteira. Então, E aí, o que acontece? Ele acabou se mudando para a periferia, perto de um parque, e aí, um dia, ele está sábado de tarde em casa, ele estava sempre em casa trabalhando, estudando, preparando, escrevendo, que ele queria ser um escritor. Ele tem seus 25 anos agora. Ele está em casa, quando ele escuta um zoar, de vez em quando, assim, um movimento, né? E ele se dá conta que era. Era o estádio de futebol, gente, 1925. Um estádio de futebol perto da casa dele, e ele se dá conta, um ano depois da passeata de trabalhadores, que revoltou contra o resultado da inocentação, consideração, como os réus foram inocentados, os assassinos dos trabalhadores foram inocentados, quando os trabalhadores se organizaram e se rebelaram contra esse resultado do tribunal. Eis que, um ano depois, os trabalhadores estão, sábado à tarde, assistindo um jogo de futebol e torcendo. E ele, na casa dele, escuta a torcida, né? E ele não tinha se dado conta que estava morando relativamente perto. Então, vocês veem que ele estava fazendo essa reflexão sobre as massas. Então, a gente tem essa questão das massas hoje nos esportes, né? As Copas do Mundo são todas, né? Como as massas também são manipuladas, né? Diversidade e outras questões, né? No futebol como um esporte que vem se pautando, né? Por uma organização de massas também. Uma forma de organização das massas que a gente precisa também considerar. Então, isso aqui é para comentar o artigo, então, eu me lembrei, então, do Elias Canetti, né? Então, vocês vão encontrar esses relatos dele nesses livros, nesses que se chama Memórias, né? Que o primeiro é A Língua Absolvida, o segundo é Uma Luz em Meu Ouvido, e o terceiro qual é? Depois eu me lembro. Então, O Jogo dos Olhos, o terceiro é o terceiro volume, O Jogo dos Olhos. Então, o ouvido e os olhos, né? Como ele estava interessado nisso, né? E esse livro, que é uma tese chamada Massa e Poder, que se encontra, né, também em português, que é um livro, então, que ele escreveu passou a vida escrevendo esse livro. Tem 2 capítulos sobre o caso Schreber, né, e ele faz esse questionamento. Dentro também a leitura que ele também faz do caso é diferente da leitura que o Freud faz. Então, isso é interessante também para ampliar nossos horizontes no campo da psicologia, a gente tomar contato, né, com esse autor, que ele tem uma formação ampla, né? Não é uma formação restrita, que ele circulou, ele estudou, ele foi muito autodidata também, né? Para preparar esse livro, né? Ele passou a vida pesquisando, né? Como se fosse um doutorado de 30 anos, né? Assim, passou 30 anos pesquisando o tema e como é interessante os resultados, né? Uma pessoa passa a vida pesquisando um assunto. Então, ele começou pesquisando contra o Freud, isso que é interessante, né? Ele não concordava com o livro do Freud, Psicologia das Massas, e ele começou a questionar Freud. Então, é justamente essa questão política, né? Então, como o artigo do Ultramari, fazer uma leitura comparada do artigo da Isadora com o artigo do Ultramari
pegarem aí a questão política dos textos do Freud, e como, então, em termos de política, qual era a política do Freud, né, ao adotar o Le Bon e não ter uma visão crítica, né, da questão dos trabalhadores organizados, que eu acho que esse é o ponto chave aí, que é fazer. Bom, o capítulo do Abrão Slavutsky, que também é bem interessante, bem resumido, em que ele vai questionar Freud, né? Interessante esse questionamento que ele vai fazer, as figuras que Freud foi elencando, né? No Moisés, até chegar, porque ele deu a aula dele sobre o Moisés, né? E o monoteísmo. Ele faz uma síntese dessa trajetória do Freud, e esse questionamento, eu achei bem interessante o questionamento que ele faz, né? O capítulo dele, eu acho que é o capítulo 11, olha a memória. 5, tá. E o 11 é o capítulo do Benjamin, tá? O capítulo 5, sobre as raízes do nazismo, que ele recomenda um filme, que é o Fita Branca, né? E ele lembra, que interessante, que Lutero já tinha começado a questionar os judeus, né? Lutero já lá. E ele cita o livro Os Alemães também, bem interessante. O livro que ele cita. Então, referências fundamentais que ele está trazendo aqui no capítulo dele, não deixem de ler, tá? Do Norbert Elias, né? Os Alemães, a luta pelo poder e a evolução do hábitos no século XIX e XX. Esse conceito de hábitos, que esse autor Norbert Elias, que é um grande sociólogo, né? O Elias é mais conhecido por outro livro, que é Sociedade dos Indivíduos, né? Então, esse livro também é desse sociólogo Norbert Elias. Então, vale a pena o capítulo do Abrão Slavutsky. E aí tem o capítulo do Benjamin Parte, que é bem interessante também. Esse é o capítulo 11, né? Que também conheço o autor. E o capítulo dele é o mal-estar na graduação. Então, é um capítulo bem dentro do ambiente acadêmico, que é essa pressão pela produção e o contraditório, né? Como é que vai ter uma pressão para a produção, como se tornou a quantificação, né? Que a gente tem essa crítica aí à avaliação, porque a avaliação segue uma pauta neoliberal de produtividade, quando a ideia é que a universidade é um ambiente de formação. E o tempo de uma formação, vocês viram, o Elias Canetti passou a vida toda pesquisando um assunto, né? E ele falava com várias pessoas sobre isso, e algumas pessoas diziam, cara, tu muda de tema, sai dessa. Ele ficou 30 anos. O Elias Canetti nunca poderia estar numa universidade brasileira, uma universidade em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa ideia do mal-estar na graduação, que trata aqui no capítulo 11, escrito pelo Benjamin Dias Parte, nos fala disso, né? Como é que a gente quer ter uma formação se a gente tem que usar o cronômetro, né? Tudo tem que ser quantificado. Então, essa crítica aí é importante, a gente está sempre tendo presente, né? Bom, então fiz um resuminho de alguns capítulos, né? Eu não poderia, no tempo que a gente tem, fica cansativo a gente ficar... São 300 páginas, certinho, 300 páginas o livro. E vale mencionar que o livro tem aqui na página 6 uma dedicatória a duas pessoas que foram muito importantes nas nossas trajetórias, né? A professora Tânia Mara Galho da Fonseca e o professor Sérgio Antônio Carlos, em memória. Então, são pessoas que sempre mantiveram, né, essa questão da importância da universidade ser pública e laica. Então, parabéns, então, Fábio, por ter também feito essa homenagem aos dois professores. Então, acho que era isso, né, Laura? Muito bom, Marta. Tu Marta, trazeres posso fazer uma essa observação, lembrança. Laura?
Oi? Posso fazer uma observação? Claro. A Marta foi muito cirúrgica em captar os textos que ela comentou, porque os autores são nossos, né? São do nosso curso, né? E mais, né? Eles eram frequentadores assíduos dos cursos do laboratório, e eles eram do grupo, depois que eu saí, eles faziam parte do grupo do Fernando, e eles também tinham um grupo de estudo deles, tipo um cartelzinho, assim, né? Então, e é muito engraçado, porque o prédio da Psico, assim, tem um corredor que tem um anexo, e ele tem uma mesa, e aí eles faziam ali o grupo de estudos, né? Então, todos eles, o Benjamin, e tinha mais a Raquel, que escreveu um outro texto, que é sobre a garota dinamarquesa também, né? Então, é interessante. E o Benjamin, o Léo, ele vai aí para o mestrado em psicanálise, né? Ele defendeu o TCC dele sobre análise do discurso sobre a relação entre preguiça e depressão, né? Então é bem interessante porque são alunos muito especiais, assim, né? Que tem a ver até com o texto do Benjamin, né? São alunos que têm a sua trajetória própria de estudo, né? Para além das disciplinas acadêmicas, né? E que também tem a frequência também nessas atividades de grupo dos projetos do laboratório, né? Então eles têm uma caminhada que leva eles a escrever esse texto, né? São todos alunos da FURG, da psicologia da FURG, e que também eles são, digamos assim, têm esse percurso por fora das disciplinas, né? Que é da extensão, que é do grupo de estudos, que é do laboratório. A Isadora, inclusive, ela ajudou a traduzir um livrinho do Chamamá que o Hartmann editou pela FURG, né? Então, Marta, eu te agradeço muito pela leitura. Muito obrigado. Foi muito legal essa resenha, assim, para dar um panorama bem interessante do texto, do livro. Obrigado. A Marta resgata ali a homenagem inicial que Fábio faz, né, a Tânia Galli. Tânia Galli foi para ninfa da minha turma de formatura em 89, né? Minha e de mais alguns colegas que são da Sociedade de Psicologia que se formaram naquele mesmo ano, carregados pela mão da Tânia Galli, né? Uma pessoa que uma professora que carreava admiradores por onde ela passava, né? Uma pessoa, uma grande psicóloga e professora, né? E Fábio, nós temos aqui na sala mais alguns dos autores do livro. Eu não vou saber identificá-los todos, tu os tens mais na mente, mas eu tenho aqui a Márcia Lima, né? E a Glória. As A Glória. duas, então, quero saudar a Márcia e a Glória, que estão aqui conosco. Eu acho que tem mais gente, né? A Glória apareceu ali, saudando a Glória e a Márcia. Eu acho que só tem mais gente inscrita, mas tá só. Eu tinha intimado a Vitória a vir, acho que ela não pode, deve ter aula. Isso aí. Então, A Márcia, eu... a Glória, que são pessoas geograficamente distantes, né? Mas que são muito presentes nos nossos grupos, né? Pessoas que frequentam. Eu tenho uma média de 60 pessoas que frequentam todos os cursos do laboratório, né? Aí a Tânia, o Zé Mário faz uma observação, a Tânia foi presidente da Sociedade de Psicologia, eu me lembro de ver a fotinho dela, né? Exatamente, exatamente. Tem uma história sobre a Tânia, né, Laura? Que a Tânia foi me orientando, ela é minha orientadora desde a época do estágio, a primeira turma de estágio em psicologia social na URGS, né? Que foi uma coisa que hoje seria impossível de fazer, porque a gente tinha 2 estágios de trabalho e de escolar na minha época. E aí, o que elas fizeram? Não, vocês vão fazer um estágio só. Então, a gente se matriculava num estágio e fazia outro. Elas criaram um estágio único de psicologia só 3 semestres. Hoje, acho que não seria possível fazer isso. Então, esse componente transgressor interessante. E a Tânia foi minha orientadora no mestrado, né? E a Tânia sempre foi minha referência de eu dialogar com ela. Sempre que às vezes, eu ficava mal, não tinha, né? Ficava desempregado, alguma coisa assim, ela chorava no ombro dela, eu ia para o grupo dela e tal, né? E é uma coisa especial eu ter colocado o nome dela, por quê, né? Porque eu lancei um livro, né?
e que eu falei para vocês, né, o Encontros com Outro Escrita do Agora, que é também editado pela FURG. E o livro demorou 3 anos. Foi meu primeiro livro e ele demorou 3 anos para ser editado. Uma absurda louca. E, e aí eu queria tanto mostrar para a Tânia meu... Só que a Tânia morreu nesse meio tempo, né? E aí eu não pude mostrar meu primeiro livro para ela porque demorou 3 anos para o livro ser editado. E aí eu coloquei essa homenagem, e o Sérgio Antônio Carlos foi um dos melhores professores que eu já tive. E ele é uma figura... Eu me lembro que ele deu dinâmica de grupo, né? Na época hoje se chama processos grupais, né? Dinâmica de grupo e metodologia no mestrado. Um cara de um espírito crítico, assim, né? De uma inteligência, então tem essas duas homenagens. E tem duas histórias pitorescas, assim, Marta, sobre os meus textos. É de falar isso aqui, eu não cito isso no livro, porque não veio ao caso. Mas são 2 textos que foram recusados. Né? Então, a bateria de Helena foi recusado por uma associação psicanalítica aí, né? Dizendo que o texto não faz interlocução com o leitor. E o mais engraçado, o último texto, ele foi a minha prova escrita num concurso para professor, né, da URGS. E eu fui eliminado no concurso. E aí eu tenho uma história assim do tipo, eu tenho um projeto de fazer um livro só com textos recusados, né? Pela questão do mercado, da questão editorial e tal, né? Então eu coloquei uma coisa assim, meu livro, minhas regras. Então, já que eles recusaram o texto, agora eu vou fazer o meu livro e vou colocar os meus textos ali. É uma piada, é uma coisa irônica, né? É uma coisa meio divertida que eu faço, assim, que tem os elementos do making of, né? Do livro que estão aí. Então, Fábio, quem sabe a gente abre para comentários, perguntas, a Glória e a Márcia, se quiserem fazer um comentário também, ficam convidadas. E a Glória, que escreveu o... Eu estou com 2 computadores aqui, Agora me escrever perco sobre o aqui, né? Bolsonaro. Eu não A ia falar o Glória nome dele escreveu o hoje. Fenômeno Bolsonarista, né, o capítulo 16, e a Márcia, que escreveu Violência Justificada, no capítulo 18. Então, fica aberto, quem quiser falar, avisa aí, levanta a mão, abre o microfone. Quem sabe podemos ir lendo o comentário da Letícia. Ela escreve: sou aluna de psicologia do 9º período de Uberlândia, Minas, vi o evento no Simpla e me chamou muito a atenção. Não sei se era aberto, mas fiquei pelo conteúdo. Foi extremamente rico. Muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho, assim, que foi uma experiência muito rica, né? Foi a primeira vez que eu escrevo, assim, um artigo que vai ser publicado, assim, e para mim foi uma experiência, assim, fantástica, né? Acho que o grupo, quando iniciei o grupo, foi na pandemia mesmo, assim, eu quis participar porque me chamou muita atenção, assim, o formato do grupo, né? As pessoas, tinha muitas pessoas de outros lugares, né? Eu sou de São Paulo, e pessoal do Rio Grande do Sul e outros lugares também, Rio de Janeiro, e aí era um grupo muito eclético, assim, né? E tinha muitas contribuições e eu gostei muito de ter participado. E foi, né, feito esse desafio aí, né, de fazer um texto e depois ser publicado, mas para mim foi uma experiência maravilhosa. E naquele período eu estava assim numa inquietação em relação à questão do país mesmo, né, desse fenômeno, né, e as pessoas comentando, né, sobre Bolsonaro, sobre fascismo e tal, e eu quis escrever um pouco a respeito, né, que era uma inquietação minha na época. Eu lia muito, eu ouvia muito podcast, eu ouvia muitos canais do YouTube, e aí eu fui colocando num papel o que eu estava sentindo, né?
e amarrando com os textos que a gente estava discutindo, né, no canal do Fábio. Foi uma experiência muito bacana, gostei muito. Esse livro é uma produção, um dos frutos também da pandemia, né? Ele, de vários modos, né? Esse momento em que as violências recrudesceram aí, e a questão da pandemia e essa possibilidade, né, que o online nos deu, né, de aproximar pessoas de os mais variados lugares, né, e nós termos em tão pouco tempo um livro aí de 300 páginas refletindo sobre o que estava acontecendo, né? É um livro que com textos que não esperaram que a coisa passasse, para que então depois chegasse o tempo de fazer a reflexão e fazer a crítica, né? É um texto, é um livro escrito assim no calor do momento, né? Obrigada, Vai Glória. falar, Márcia? Tá a Lízia. Oi, Lízia! Tudo bem, Fábio? Eu, Mas acho que tem a Márcia antes, isso. só mesmo agradecer, né, por essa oportunidade, acho que foi uma oportunidade maravilhosa. O Fábio, assim, ele super incentiva a gente a participar desses encontros, a estar ali, né, e ele busca a gente, vamos lá, vamos participar, vamos falar, vamos... E foi assim com o livro também, né, ele super incentivou em todos os momentos, e eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade, agradecer por ele ter levado isso a cabo, né, porque foi um pouco complicado, né, cada um em um canto do mundo aí, né, e ele reuniu tudo, e enfim, né, foi muito bom participar. Queria agradecer. Obrigada, gente. Lízia. Boa noite, bom te ter aqui, Fábio. Muito bom. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Raquel, a Denise, o núcleo de São Leopoldo da Sociedade pelo evento, né? E parabenizar o Fábio, assim, porque o trabalho é fruto, assim, de uma caminhada muito longa, então, e de muito estudo, então, parabenizo, assim, pela obra, e a Laura, a Marta também, que acho que faz uma leitura, assim, que certamente instigou a quem está aqui a ler o livro, né? E a mim instigou muito, assim, porque, particularmente, assim, em relação a esse tema do urfascismo, né, ou do fascismo eterno, assim, que a Marta cita, né, do Humberto Eco, que eu acho um ensaio muito interessante, assim, sobre esses traços, assim, que acabam aparecendo na cultura, assim, de maneira perpétua, né, e que aparecem de maneira embaralhada, confusa, né, então, bem legal a referência, assim. E também, assim, dizer que muita vontade de ler a obra, assim, a Denise compartilhou, né, Denise, e já estou com ele aqui, até porque são textos, né, textos importantíssimos da obra do Freud, e que, não sei se ainda hoje, mas por um tempo, né, me parece que de certo modo, até pela nomenclatura, assim, textos sociais, textos culturais, né, acho uma expressão um pouco até discutível, né, porque acho que por muito tempo ficou uma coisa meio assim, esses textos do Freud, que estão meio apartados, assim, da clínica, né, da metapsicologia, talvez até um tanto diminuídos, não sei se dá um pouco até por uma herança meio, uma leitura do Ernest Jones, assim, né, na biografia, Freud, sei lá, fez esses textos depois, mais tardiamente e tal, né? E que, na verdade, são textos que estão completamente imbricados, assim, na clínica, né? Então, até porque é muito difícil fazer uma separação entre o que é
texto social, um texto clínico entre eu, outro, individual, coletivo, né? Então, eu acho que importantíssimo, assim, essa obra, ainda mais nos dias de hoje, e resgatando esses textos tão importantes, né? Para pensar psicologia das massas, né? O conceito de identificação importantíssimo para, né, para a metapsicologia, para a clínica, enfim. Além, obviamente, das leituras dos fenômenos, né, sociais. Então, agradecer muitíssimo, né, a publicação dessa obra e também o Núcleo de São Leopoldo por realizar esse evento. Sabe, Lísia, que tu tem um pedacinho de participação. É que eu e a Daniela, que somos os fundadores do laboratório, quer dizer, o laboratório já tinha sido fundado há algum tempo, né? Mas a gente começou as atividades de cursos do laboratório na época que a gente foi num evento na SIG, né, sobre psicanálise e arte, a partir de um livro, né? Então, foi lá que eu conheci, por exemplo, o Sander, né, Sim. que é o autor do prefácio do livro. Sim. Falei com ele sobre isso essa semana. E a partir daí a gente começou a fazer, a partir daí a gente bolou o primeiro grupo de estudos do Lex Parte, que foi sobre psicanálise e arte, né? Depois a gente assistiu um dia que também foi aquele cara que aquele cara que é poeta e trabalha com O Winnicott, Lucas como é que é o nome Krieger, dele? que é o outro Não, esse também, organizador. mas tem outro, aquele que é poeta, outro, teve um livro dos dois, eu acho, né? Meu Deus, aquele cara que é famoso, Celso Gutfreund, né? Então, tu também tem um pedacinho, né, da história. E o Sander faz um prefácio maravilhoso do livro, assim, né? E daí o projeto foi esse, né? A gente tendo essa montoeira de texto aí, e vocês vão ver, né, gente, que ele tem muita espontaneidade, essa é a ideia. Esse foi o meu projeto, foi o projeto da democracia, né? O projeto de fazer a gente tem enfrentado muita censura editorial nas avaliações das revistas, por exemplo. Então, às vezes o cara ele não vai olhar assim a coerência lógica do teu texto, se está bem formatado e tal. Às vezes o cara não avalia bem o teu artigo porque ele não concorda com o autor que está citado ali. E isso é censura, né? Né? Isso é censura, né? Então, às vezes a gente tem texto recusado porque o cara que é uma pessoa que nem nós, assim, né? Ele se coloca um pequeno poder ali, ele recusa o teu texto porque ele não concorda com aquilo que você está escrevendo e tal, né? Então, a aposta do livro é a aposta da radicalidade, da aceitação dos textos, né? Tem pessoas em vários estágios ali, como disse a Marta, né? Mas a ideia tem um texto muito louco ali, né? Que não seria aceito em revista nenhuma, que para mim é o melhor texto do livro, Marta, não sei se é que é um texto enorme, né? É um texto de 26 páginas, acho que é o maior texto do livro. E olha o título dele. É o do hipercubo? Freud e o hipercubo, exatamente. Do hipercubo, eu vi, não, eu dei uma olhada, sim, senti que ali era muito interessante, vale a pena. Freud e a prisão do hipercubo, diálogos multidimensionais, que é do André Luiz, né? Que ele está sempre nos nossos cursos, ele participa muito discretamente, né? Mas ele chegou e eu fiquei sem fôlego lendo o texto. Fiquei sem fôlego. Falei, mas como é que o cara me escreve uma coisa dessa? Né? E é genial, é uma coisa, mas é absolutamente caótico. Me lembrou quando o Caon, a gente tem uma revista que é lá da FURG, e aí o Caon entregou um texto sobre a Divina Comédia, ele entregou, e eu que fui o avaliador, e eu sabia que aquele texto era do Caon, era para ser cega a avaliação, mas daí é um texto genial, mas absolutamente caótico. Eu mandei mensagem para o Fernando, Fernando, e aí, a gente aceita esse texto e tal? Não, vamos aceitar, porque a ideia é essa, a ideia é fazer um negócio. Que é isso, né, gente? Senão o Lacan não teria texto aceito em revista nenhuma, né? Folclórico, né? Os escritos do Lacan tem textos que às vezes são, né? Quem entende, é por quem fingiu que entendeu, né? Ou de repente, para entender, tu tem que ter um pouco de abertura, né? Um pouco de abertura conceitual, assim, né? Que há textos que têm uma abertura, que cada autor tem o seu desejo, tem o seu processo, né? E então foi essa é a tônica do livro para quem for ler, assim, né? Ele é bem caótico, ele é bem
mesmo os meus textos, né, o texto que eu escrevi no final, ele é um texto caótico, né, ele é um texto maluco, né, o da bateria de Helena, ele é um pouquinho mais organizado, e é legal porque ele transversaliza a clínica com a questão social, com a questão algorítmica, né? Então, é muito bacana, assim, visitar o livro, e eu acho que investir nisso, assim, né? Investir nessa questão da liberdade, né, de escrita, e a gente lidou com isso, né, a pessoa, acho que a Márcia, a Glória, às vezes ficava assim, não, mas eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei nada, eu não sei escrever, sabe, alguma coisa assim, né? Não, mas entrega o texto, vai, escreve o que tu conseguir escrever, né, a gente consegue publicar aí, porque a ideia é essa, é fazer a carta voar, né. Tem a interatividade ali, né, gente? Tem umas perguntas engraçadas, curiosas ali, né? Tem gente fazendo. Nós temos aqui, então, a Débora. Olá, sou aluna da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, do curso de Psicologia, e a Tânia Galli é bibliografia básica, obrigatória nas disciplinas de Psicologia Social. O livro é muito interessante e, melhor ainda, que foi premonitório com o 8 de 1, kkkk. O Pedro Renato, sou aluno da Faculdade São Francisco de Assis, em Porto Alegre. Como as fases de regressão, as fases anal e oral, podem ter relação com o atual momento em que o Brasil vive? Essa pergunta é para o Christian Dunker. Sobre a questão do 8 de janeiro, né? Eu até estou desenvolvendo uma ideia de um pós-doc que tem a ver com o texto da Helena, né? Que tem a ver com várias pessoas que têm já pensado. O Benilton Bezerra tem uma live sobre isso, que hoje eles estão chamando de Psiquiatria 2.0, né? Que outro objetivo, né, Marta, Laura, pessoas, né? Eu vi o Alfredo, outro dia, uma live do Alfredo Edelstein falando sobre isso, né? Do tipo, olha, a gente tem que começar a pegar os conceitos psicanalíticos e operar eles mais, entende? Expandir eles, né? Aí existe uma certa ortodoxia, né? E dando spoiler do meu texto, né, Marta? O mote do meu texto chama... Eu vou falar. Eu ia ler o texto inteiro hoje, mas o mote do texto, a bateria de Helena, é o seguinte. Durante a pandemia, a gente fez um projeto chamado Projeto Cuidar, né? Que é da Clínica de Atendimento Psicológico da FURG, onde nós prestamos atendimento virtual, né? Então, para pessoas, enfim, né? Eu acolhi uma menina, que é a Helena, né? Claro, o nome tudo é fictício ali, né? Eu mudei, claro, aquela coisa da apresentação, né? Tem um cara. E aí ela perdeu o familiar, né? Em função da Covid, e também estava numa situação muito complicada de trabalho, de tudo, né? E aí um dia eu estou atendendo ela e aí ela está muito angustiada, chorando muito, chegou a sangrar o nariz, tinha piercing, o piercing sangrou, estava muito angustiada com várias coisas da vida, assim, esgotada. E eu recebo uma mensagem, aparece as letras no meu telefone, eu atendo pelo WhatsApp, dizendo a bateria do telefone de Helena está sendo esgotada e talvez essa chamada não possa ser concluída, né? Então, enquanto eu estava atendendo uma pessoa em absoluto esgotamento, o celular dela me comunica isso, né? Que ele também está ficando esgotado, né? E a partir daí eu faço toda uma discussão sobre a partir daquilo que eu li, né? Eu me lembro que o Caon era um cara que investia muito nisso, assim, né? Sobre a leitura do Lacan da cibernética, né? No Seminário 2 ele fala disso,
né? De que quando ele fala o inconsciente está estruturado como uma linguagem, essa linguagem é também a linguagem de máquina, né? Porque nós estamos aqui, né? Nesse software Zoom aqui, né? E o que está subjacente a isso é linguagem, é uma linguagem que a gente não conhece e que ela está operando sobre nós aqui. Agora imagine, né? Eu estou falando uma coisa aqui para vocês, né? Esse som que sai da minha boca, ele é convertido em sinais magnéticos, ele vai para um hardware, ele vai para um sinal digital aqui do meu modem, né? Ele vai para uma central não sei aonde, ele vai, então várias linguagens que estão operando sobre essa linguagem aqui. Né? Então eu fiz uma brincadeira assim, né, conceitual, né? Bom, enquanto eu estou tratando a pessoa, os celulares também estão ali, os aparelhos eles também estão se comunicando. Aí a Marta falou, né, que é uma coisa assustadora isso, né, que eu perdi meu e na verdade esse telefone que a gente usa aqui, esse aparelho aqui, ele é só uma carcaça, né? Porque se tu perdeu esse aqui, tu compra outro, a alma dele descarrega no outro corpo, exatamente a mesma, com tudo. Né? Tu não precisa recuperar nada, é só ter uma senha do Google, né? Que simplesmente a alma do teu telefone descarrega com todos os teus dados. Né? É como se ele fosse um pedaço teu, já tem, né, operações hoje, a ideia do eu digital. Né? Inclusive existe o cemitério do Facebook, não sei se vocês sabem disso, né? Cemitério do Facebook está lá, os perfis estão lá, né? Tu recebe atualização do perfil, às vezes, de uma pessoa que já morreu há muito tempo, por alguma operação algorítmica ali, né? A gente pode, inclusive, eu já fiz isso, né? Que a pessoa morre, tu vai lá e uma mensagem para ela, né? E, na verdade, é como se fosse uma versão da pessoa. Isso já tem sido discutido na ficção científica e tal. Então, o que a gente tem, e uma discussão que eu estou fazendo agora, é que desse pessoal da psiquiatria 2.0, eles têm visto, olha que interessante, ele tem visto assim que a neurologia do Freud, né, que surge no século XIX, ela buscava o quê? Ela buscava um marcador para as doenças mentais, né? Um marcador para a causa das doenças mentais. Descobriram naquela época o cérebro, que nem é uma invenção da neurologia. O Foucault diz que é uma invenção do direito, né? Considerar que a doença mental está no cérebro é uma invenção do direito, não da neurologia. Olha que interessante. E hoje os caras têm pensado assim, não, o melhor diagnóstico de uma doença mental que é feita hoje pelos algoritmos, né? Inclusive, eles mostram casos, né, de uma pessoa, por exemplo, com um transtorno afetivo bipolar, né? E como a gente passa 24 horas por dia com isso aqui, registrando todos os nossos dados e colocando eles em equações, né? Então, a pessoa sabe, por exemplo, quando a pessoa está... O teu computador sabe quando tu está surtado, né? Por exemplo, quando tu está na chamada fase maníaca, né? E ele começa a te mandar propaganda. Né? Agora imagina aquela pessoa lá que está em surto, né? Daí ela recebe ali, né, a propaganda de um tênis por 50% de desconto, aí ela já está com o cartão de crédito já colocado na Netshoes ali, ela vai lá e compra, né? Ou o cara está cheirando cocaína às 3 da manhã, né? E aí ele recebe uma propaganda de crédito fácil, ele consegue pegar 10 mil reais ali às 3 da manhã sem comprovação nenhuma de renda. Né? E as máquinas estão fazendo isso hoje. Né? Transpõe isso para o 8 de janeiro, né, gente? Né? Quem são essas pessoas que estavam lá acampadas nos quartéis? Hoje eu estava vendo os caras falar sobre isso. Às vezes a pessoa vive sozinha, né? É uma pessoa que tá sozinha na vida, assim, a família abandonou, sei lá, não tem com quem conversar, e ela fica nos grupos de WhatsApp. É a janela que ela tem para o mundo, né? Hoje em dia, inclusive, eu vi um artigo sobre isso, né, na Espanha, mas tem vários lugares, né? Onde as pessoas de idade têm um software que conversa com elas, né? Tipo, ela não tem ninguém, o filho abandonou e tal, daí ela liga para um lugar e ela fica conversando com a pessoa. E é uma máquina, né? Uma máquina com software gerador de conversa. Como a maioria das pessoas não tem muito repertório de conversa, né? Então funciona melhor que conversar com uma pessoa de verdade, né? Pelo menos a máquina não briga contigo, por exemplo. Eu até pode brigar. Tem gente que conversa com a Alexa, eu conheço. É, isso, com a Alexa.
Então, assim, tem pessoas... A gente está vendo isso é dramático, né, gente? É dramático, porque as pessoas... Se vocês forem pensar nessas pessoas... Tinha muita gente surtada quando nessas... Não são todos, né, gente? Mas vocês devem ter visto na TV, assim, pessoas em surto ali, né? Principalmente quando eles foram desmanchar os acampamentos. E tinha pessoas que estavam com a mãe ali junto, assim, né? Que a mãe estava ajudando a acalmar, porque a pessoa estava lá bem complicado, assim, né? Claro, né? Porque, bom, na cabeça delas, né? O Brasil hoje está numa ditadura militar, né? Uma ditadura comunista, né? Está numa ditadura comunista, a gente está vivendo a repressão, não tem mais democracia. Na cabeça dessas pessoas está assim hoje, né? É tudo vem um mundo de uma outra forma e não tem o que convença ela. Nós, né? A gente fica sempre assim surpreso, ah, meu Deus, mas isso é uma loucura e tal. Não é uma loucura, né? É só uma outra visão da realidade. Bem, a gente vai se encaminhando, então, para a finalização da nossa noite. Eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que a presidente da Sociedade de Psicologia deixou para nós, que ela diz assim: parabéns ao professor Fábio, não apenas pelo livro, pela oportunidade à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul de cumprir a sua função de lugar de promoção científica, mas pela corajosa atividade e produção nesses tempos tão difíceis. Muito grata à professora Marta Daguar pelos brilhantes comentários que instigam a leitura. E parabéns, sempre, e novamente ao Núcleo de São Leopoldo, que nos proporciona sempre momentos de compartilhamentos ricos como esse. Raquel e Laura, foi maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente ao Fábio pela noite, pelas provocações que ele trouxe, por todo esse jeito que o Fábio tem de fazer uma leitura do seu momento, né? E quero agradecer também à professora Marta, que sempre amplia os nossos horizontes com a leitura crítica que ela faz e uma leitura amorosa dos nossos textos. Então, muito obrigada também, Marta, pela coautoria do capítulo junto comigo nesse livro. Eu quero, então, devolver a palavra à Raquel. Obrigada, Laura. Eu só gostaria de agradecer, né, o Fábio, a Marta pelos comentários, o Fábio por, né, nos chamar por essa parceria, né, e nos prestigiar com esse evento maravilhoso aqui. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigada, Marta, pelos comentários. E com certeza vamos ter que ler essas 300 páginas, né? Não temos dúvidas disso. Obrigada, gente. Gente, o bom é assim, ó, tem texto de 5, tem texto de 26, tem textos de 2 páginas, né? Então, tu pode ler ele na praia, né? E outra coisa, né, gente? Muita gente me pergunta, só para fazer um esclarecimento, a gente vai ter vai ter um evento presencial, tá? Ótimo. Eu estou vendo com aquela livraria Paralelo 30, tem uma livraria nova aqui em Porto Alegre, tá? E assim, a ideia é fazer autógrafos, né? Mas como se autografa um livro? A Laura me perguntou isso, como se autografa um e-book, né? Aí eu tive uma ideia de fazer aqueles bloquinhos de anotação, sabe? Uns bloquinhos assim, com a capa do livro, né? Olha aí. Com a capa, que é bem legal a capa. Modéstia à parte, a foto é minha. É legal a capa do livro. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. A capa do livro é bem legal, né? Aí, ó. Isso aqui é de uma loja do Bonfim, o cara grafitou isso ali, né? E é muito interessante, porque durante a semana a loja põe um banner em cima, né? E aí no fim de semana essa frase se revela, né? Então a ideia é fazer um evento presencial, né? Porque é legal a gente poder se encontrar, conversar, debater mais presencialmente, né? E aí fazendo um esquema assim, um bloquinho que vai ser vendido tipo por R$10 e aí o dinheiro vai para uma ONG que eu sou voluntário. Então essa vai ser a ideia. Eu quero agradecer muito a sociedade, agradecer muito a Laura, a Marta, todo mundo, Márcia, todo mundo aqui, né, o pessoal que me conhece já, a Glória, o Zé Mário que veio aí hoje,
né? E dizer assim, olha, não só vocês podem ver o making of do livro, né? Que é todo o curso, todos os debates estão lá no nosso canal, né? Junto com todos os nossos cursos também, né? Tem patologia do social, morfonautas. A gente fez um que é o No Mundo de 2020, que foi semestre passado, onde a gente leu ciência política pura durante as eleições. Foi a coisa mais louca. Só que daí esse aí eu tive que botar privado, porque começou a ter uns rolos assim, nas pessoas ir lá comentar. Eu tenho medo, às vezes, de cair nessas coisas, né? E nesse semestre, né, vocês podem, quem quiser participar, se inscreve no canal, né, do LexPart, LexPart Lab. É só material público e gratuito da universidade pública, né, produção de conteúdo público. Isso é o lado bom da pandemia, né? Que a gente pôde fazer isso, assim, né? Se não for, é uma loucura isso, né, gente? É um mal-estar, né? Se não fosse a pandemia, hoje eu não teria feito nada disso, né? Não teria feito nada, nem esse livro eu não teria feito. Né? É uma coisa louca que a gente tem que pensar muito ainda a partir de agora. Né? Então, amanhã, nas sextas-feiras, a gente tem o seminário 6 do Lacan, acho que está no quarto encontro, está tudo gravado lá, quem quiser participar ainda pode entrar em contato comigo, com o laboratório. E na segunda-feira, o Autodefesa, uma filosofia da violência. Né? Esse autodefesa tem pouca gente participando, eu praticamente falo sozinho ali, mas é que é um investimento muito grande, que é uma coisa muito nova que eu estou trabalhando. Essas coisas que só são possíveis, né, Marta, na universidade pública. Né? A gente ir para essas áreas assim, onde ninguém explora, a gente vai nessa área. Assim. Certo? Queria agradecer muito, gente. Foi um momento muito legal, foi um pontapé enorme para esse livro aí agora. Muito legal. Nós que agradecemos, Fábio. Muito obrigada. Eu ainda queria agradecer também. Foi fenomenal esse momento, né? Assim, eu só consegui ler o teu primeiro texto, que achei fantástico, porque eu estava cansada e eu queria ter lido com atenção, né? Eu acho que merece muitas leituras e até poder discutir em grupo, né? Fiquei pensando o quanto é importante aqui para o Núcleo também esse projeto do comitê que a gente está montando. Então, também dizer que eu compartilhei nos grupos que eu participo, que são grupos de São Paulo, do Rio, enfim, que também começam a trabalhar textos do Freud, né? Estes textos do Freud, e que foi super bem recebido. Então, já está indo mais adiante, assim, e que aqui na live tinham pessoas, né, que eu conheço também do Mato Grosso do Sul, né, que a gente tem contato. Então, né, já está mais longe, né, já está sendo discutido mais adiante, não é? Está dizendo assim, que bom, deu pontapé inicial, mas ele já está indo mais, né, fazendo gol mais adiante. Muito obrigada, Fábio, também por estar aqui. Adorei, né? A Marta trouxe tanta coisa, né? Foi uma aula. Laura, é fantástico, né? A tua caminhada, a tua trajetória, né? Sempre trazendo enriquecimento para a gente. E adorei te conhecer, Fábio. Muito obrigada. Adorei te conhecer. Eu agradeço em nome da universidade pública, né? Porque é a nossa função sendo cumprida. Isso que é o mais legal de tudo. Isso. A gente quase acabou, né, gente? Isso é uma coisa muito séria, né? Nós quase morremos e não morremos. Temos aqui, então, a Jamile, que é graduanda de Psicologia em Fortaleza, que está conosco, está agradecendo pelo evento. Quer dizer as tuas últimas palavras, Marta, para encerrar a tua fala hoje? Agradecer o convite da sociedade, muito obrigada. E eu adorei a fala do Fábio, né? E vou me inscrever no canal do LexPart. E tanta coisa boa. Parabéns, Fábio, pela trajetória. Muito obrigado. Eu te agradeço muito, Marta. Foi muito legal a tua parceria aí, E nós vamos continuar, porque eu estou indo para ir para a URGS fazer pós-doc agora. Sim, isso aí. Legal.
Gostaria de agradecer a Denise também. Denise, muito obrigada pelo suporte técnico, que hoje foi muito preciso. Muito obrigada. Lízia também, por estar aqui conosco. Eu não sei se a Luciana ainda está com a gente, mas agradecer, né? Agradecer por essa noite maravilhosa. Obrigada. E uma boa noite a todos. Bom descanso, gente. Uma boa noite. Vai para o YouTube? Boa noite. Vai sim, depois fala. Ah, Tá ótimo. sendo Me mandem o gravado. link que eu vou mandar para a galera aí, o pessoal vai curtir. Tá certo. Uma boa noite, gente. Um bom descanso. Boa noite, Boa gente. noite. Muito Boa obrigado. noite. Obrigada.